Boa noite pessoal dos Parques Nacionais, sejam bem-vindos. Hoje é dia 26 de maio de 2020, são 20 horas aqui em São Paulo. A gente está dando início a mais uma live do Projeto Parques Nacionais. Hoje a live vai contar com um participante que é o Gil Pereira e a gente vai conversar sobre os princípios do Leave No Trace. Leave No Trace são princípios de mínimo impacto que nascem nos Estados Unidos, por isso esse termo em inglês, mas a gente pode traduzir ele aí para o português como sendo o não deixe rastros. Então, o nosso convidado hoje vai ser o Gil já está aqui e eu vou adicionar ele aqui na nossa conversa. Vamos lá, Gil, eu estou vendo seu status aqui, beleza? Fala, Gil. E aí, Sérgio, beleza? Tudo bem, beleza? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. E aí, tudo Então, certo? beleza. Tudo certo, graças a Deus. Tô te vendo bem também, tô te ouvindo bem, testes feitos. Quero te agradecer aí, seja bem-vindo a esse canal de comunicação, sinta-se em casa. Esse daqui é um canal do Projeto Parques Nacionais e pode se sentir em casa aqui, ficar à vontade para compartilhar os seus conhecimentos. E hoje o Gil vai falar um pouco sobre Leave No Trace, Gil. Isso aí. Boa. Vamos lá. Vamos ver. Você quer se apresentar para o pessoal, te conhecer um pouco, falar aí quais são suas experiências? Você é um Master Educator do Leave No Trace. O que significa isso, cara? Então, cara, Master Educator é aquele... A tradução literal seria o mestre educador, né? Um lead instructor, que é a pessoa habilitada a estar propagando esses conhecimentos e apresentando na prática para as pessoas o que são, né, os princípios, de onde vem, qual seria a melhor maneira de aplicar esses princípios, né? Então, existe dentro da entidade, né, uma série de capacitações e a máxima, assim, digamos, é a Master Educator, né, que seria uma certificação que me habilita a propagar esses princípios e formar novos Leave-No-Trace trainers, ou trainee. Ah, legal. Que legal. Parabéns, cara. É uma missão aí que você carrega importante, né? Para levar esse recado aí do que a gente vai conversar hoje. Você quer se apresentar, falar um pouquinho mais de você, sua formação, para o pessoal entender um pouquinho mais, além do Leave No Trace, aí conta pra gente quem é o Gil. Beleza, então, tenho 40 anos, frequento aí ambientes naturais desde 2008. Pode parecer que eu comecei um pouco tarde, mas eu acho que eu consegui aproveitar bem, assim, já esses 12 anos aí de ambientes naturais. Iniciei minhas atividades com a escalada, né? Eu entrei dentro do montanhismo pela escalada, então desde 2008 eu venho procurando, né, os ambientes naturais para a prática do esporte. Intrinsecamente, né, dentro do montanhismo, já vinha praticando ações de manejo, de conservação, né? Eu acho que isso está bem relacionado, bem ligado com as práticas, né, desportivas que o montanhista costuma praticar, né? Então, foi uma das coisas que mais à frente me levou a conhecer, né, o Leave No Trace e, consequentemente, me especializar cada vez mais. Dentro dessa caminhada, acabei conhecendo, né, os cursos de graduação e entrei para engenharia ambiental por causa da escalada, porque, consequentemente, eu mudei todos os meus hábitos, minha rotina de dia a dia, dieta alimentar, minhas amizades também passaram a ser normalmente as pessoas que eu encontro mais na natureza, né, que é um lugar que eu costumo passar mais tempo. Então, dentro dessa caminhada, surgiu o Leave No Trace, porque antes eu estava trabalhando com turismo também, e eu estava sentindo a necessidade, né, de passar uma coisa além para as pessoas, que não fosse somente aquela sensação de aventura, de prazer, né, com as atividades. Então, gostaria de
passar, né, de agregar dentro dessas experiências alguma informação educativa, né, alguma sensibilização ambiental, e foi daí que eu passei a me dedicar mais ao Live No Trace, né, e depois que eu conheci bem o Live No Trace, eu consegui vincular um dos princípios do Live No Trace, né, com a engenharia ambiental, que é o princípio de maneje adequadamente seus resíduos e seus dejetos, né, que tem tudo a ver com o saneamento da engenharia, né. Legal, legal, mas não entra nesse assunto ainda, que a gente vai falar um pouquinho. Para quem não conhece, né, o Live No Trace ele tem 7 princípios, e a gente eu combinei aqui com o Gil, a gente vai tentar fazer uma coisa um pouco dinâmica. O Gil vai trazer um pouco dos conceitos, né, ele então como Master Educator, ele conhece a fundo esses conceitos, vai explicar um pouquinho de cada um deles, e eu vou tentar aqui trazer alguns exemplos práticos de coisas que eu já vivi aí na minha vida, como montanhista, como frequentador aí das unidades de conservação. E vou tentar, então, a gente vai tentar fazer esse jogo aqui. E, logicamente, o Gil também tem um monte de experiência aí para trazer, além dos conceitos mais teóricos. Aí eu convido todo mundo que está participando, né? Todo mundo seja bem-vindo, e todo mundo também está aberto aí a mandar perguntas, mandar comentários. A gente, na medida do possível, a gente vai tentar ir interagindo aí com vocês, tentando também tirar as dúvidas e fazer com que todo mundo faça parte aqui dessa conversa. Então, acho que é isso, Gil. Introdução feita, vamos começar? Você quer contar um pouquinho da história do Live No Trace, onde que ele nasce? Por que surgiu o Live No Trace? Conta pra gente aí. Gil, conseguiu me ouvir? Sérgio? Oi. Então, deu uma travadinha, se você puder repetir o final. Então, eu fiz uma introdução aqui por Live No Trace e joguei a palavra para você contar um pouquinho para a gente da história do Live No Trace, como que esse conceito nasce nos Estados Unidos, o porquê que ele nasce, para a gente depois, então, entrar nos princípios propriamente ditos. Beleza. Então, o Live No Trace surgiu logo após a Revolução Industrial. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ô, Sérgio, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Deu uma travadinha, mas estou te ouvindo. A conexão está um pouquinho complicada. Acho que o Gil está tendo algum problema de conexão lá. Gil, acho que... Vamos lá, acho que tá... Eu tô te ouvindo, tô te vendo também. Vai lá, manda ver. Então tá, desculpa aí. Então, o Live No Trace ele surgiu ali logo após a Revolução Industrial, quando as pessoas passaram, né, a se aglomerar, e aí foi surgindo as cidades, né? E com o passar do tempo, essas pessoas que moravam nessa aglomeração, né, nesses aglomerados urbanos, passaram a sentir a necessidade de buscar os ambientes naturais para seus momentos de lazer e de recreação. Na época, não existia nenhuma orientação, nenhuma regulamentação, né, então as pessoas iam da forma como melhor conduta, né? Consequentemente, o governo dos Estados Unidos sentiu uma certa necessidade e foi quando surgiu, né, o sistema de áreas protegidas que a gente conhece hoje nos Estados Unidos. Passado algum tempo, esse grupo, né, o governo dos Estados Unidos, eles perceberam que as pessoas vinham frequentar esses ambientes de uma forma muito desenfreada, e eles sentiram a necessidade de criar uma normativa, uma regulamentação, uma orientação para que as pessoas pudessem ir a frequentar esses ambientes sem causar tanto impacto, né, sem causar tanto rastro. E quando o Departamento de Terras Públicas, o Serviço de Parques Nacionais e o Serviço Florestal dos Estados Unidos se uniram,
com o apoio da NOS, que é uma escola de educação experiencial, né, dos Estados Unidos, e criou uma metodologia de educação que virou depois o Sistema de Educação Nacional, né? Então, todo mundo que ia frequentar, né, uma unidade de conservação, uma área protegida nos Estados Unidos, ela recebia um treinamento, uma capacitação mínima para que ela pudesse adentrar essas áreas protegidas e deixar o menor impacto possível, né, dentro da sua experiência, né, naquele dia de lazer nessas áreas. Então, foi mais ou menos assim que surgiu. Com o passar dos anos, esse programa ele virou, né, um programa de educação nacional nos Estados Unidos. Ele ultrapassou as fronteiras dos Estados Unidos em meados de 82, 83, foi para o México, depois ele foi para o Chile. E, na sequência, um grupo de empresários do segmento outdoor se uniram e fundaram a ONG Live No Trace, que hoje é um centro de treinamento, né, que recebe pessoas entusiastas, guias de turismo, aventureiros de diversas partes do mundo, para se capacitarem dentro do seu leque, né, de capacitações, né, onde você pode fazer capacitações de diversos períodos de tempo e pode realizar também essas capacitações para modalidades específicas, né? Se você pratica mountain bike, se você é montanhista, se você rema, né? Viaja com caiaque, ou se você é um simples caminhante, um simples entusiasta, um aventureiro de um final de semana, por exemplo. Então, existe um hall, né, de capacitações hoje dentro da Live No Trace. Ô Gil, como é que funciona essas capacitações? Isso é feito via computador hoje, online, ou existe um centro de treinamento no Brasil? Então, hoje... Desculpa. Não, pode falar. Eu tô curioso também, porque, embora eu acho que eu pratico já os princípios, eu pratico os princípios do Live No Trace, já li muito sobre... Eu nunca pesquisei muito sobre como me tornar, por exemplo, um disseminador oficial, né, do programa. Como que isso funciona aqui no Brasil? Então, hoje no Brasil ainda é um pouco incipiente, assim, tímido, né, o movimento. Nos Estados Unidos ele é mais forte. Nos Estados Unidos eles, ou fora, né, na América do Norte, eles atuam em mais de 95 países. Então, já existe um movimento mais forte, eles atendem diversas áreas protegidas. No Brasil, hoje, existe algum Master Educator. Eu tive a oportunidade de participar da primeira turma de Master Educator ano passado pela Outward Bound Brasil, com a sede lá em Jordão. E esse ano estava programado mais uma capacitação de Master. Porém, com a vinda da pandemia, né, houve uma reviravolta no calendário. Eu não sei te informar agora como é que está a programação, mas se eu me lembro bem, estava previsto no segundo semestre essa nova turma. Então, pode ser que ainda saia, se conseguirmos amenizar aí, achatar essa curva, né, e sair do isolamento social, talvez ainda saia essa turma esse ano. Do contrário, o que se faz hoje são palestras, né? Os masters hoje que trabalham com isso no Brasil, que são educadores ambientais, normalmente ministram palestras, que são atividades curtas de uma, e tem, caso não consiga no Brasil, teria que ir para fora para fazer um curso de Master Educator, né? Hoje, somente a Outward tem se habilitado a ministrar essas capacitações, mas acho que a melhor pessoa seria a própria Outward Bound para informar essa questão de agenda, né, cronograma para essas capacitações. Legal. Não, beleza, tá mais do que respondido aí. Valeu. Bom, você quer fazer mais algum comentário ou vamos entrar aí nos princípios? Cara, só contar um pouquinho da história no Brasil, né? Quando, em meados de 1900,
80, 90, início dos anos 90, mais ou menos, um excursionista paulista, o Rony Pérez, ele foi para os Estados Unidos. Na época, no Brasil era muito difícil de se conseguir equipamento, né? Então ele juntou uma grana de uma galera, foi para os Estados Unidos, trouxe os equipamentos, e nessa aquisição veio um encarte da loja, e nesse encarte tinha uma página falando sobre Live No Trace. E aí o pessoal do CEL, que é o Centro Excursionista Universitário, resolveu tropicalizar esses princípios, né? E na época, quando eles fizeram essa tradução desses princípios, eles começaram a disseminar entre o grupo ali do CEL, né, entre os praticantes amigos. Mas com o passar dos anos, esse programa ele foi repaginado, foi renomeado para o Pega Leve. Acho que você já deve ter ouvido falar no Pega Leve. O Pega Leve, por um bom tempo, foi disseminado aqui no Brasil, com uma pequena diferença em relação ao Live No Trace, que o Live No Trace é um programa educacional, né, educativo. E o Pega Leve era um programa informativo. Ele não tinha nenhum produto, nenhuma metodologia, nenhum sistema, né, de treinamento para as pessoas. Ele era simplesmente um conjunto, né, de princípios agrupados em materiais impressos, né, em sites de internet, e disseminado ao máximo de pessoas possível. Um pouco mais à frente, na época, não lembro se era o Ministério do Meio Ambiente ou se era o IBAMA, que era o pessoal responsável pelos parques nacionais na época, havia tido já essa necessidade, né, de criar um programa educativo, e fez uma parceria com o CEL, e nessa parceria o CEL ele cedeu um texto base do Pega Leve, que virou o que a gente tem hoje, que é o Conduta Consciente de Ambientes Naturais. Então, hoje existe o Conduta Consciente de Ambientes Naturais, que é um programa do ICMBio, hoje, que é disseminado, né, em todas as páginas dos parques nacionais, das florestas nacionais. E é uma divulgação um pouco tímida, né, desse programa, mas é o que a gente tem hoje de programa informativo no Brasil. E o que difere nele é um 8º princípio, que você é o responsável pela sua segurança. Bacana. Que é o que não então, tem, dizer, né, dentro do Live No Trace. Live No Trace não tem, mas talvez a gente possa abordar ele aqui também hoje, que acho que ele é de suma importância, né? Claro, com certeza. E o que eu acho importante, seja no Live No Trace ou seja no Pega Leve, o que eu acho importante é a gente comunicar isso que a gente vai falar hoje, porque a gente observa, né, esquecendo o que a gente está passando com pandemia atualmente, os praticantes de atividades em natureza ou atividades outdoor têm crescido muito no Brasil, é um cenário de crescimento. Eu acho que você também observa isso, mas eu comecei a praticar o montanhismo aí há mais de 10 anos, observei ao longo desses anos sempre o aumento de pessoas nas áreas naturais, e nem sempre a gente encontra pessoas que têm consciência, né? A gente observa que o nível de informação e conhecimento ele não tem crescido na mesma proporção do número de pessoas visitando as áreas naturais. E aí, quando eu estou falando áreas naturais, podem ser parques, podem ser alguma unidade de conservação ou mesmo uma área de natureza que não é unidade de conservação. Acho que os princípios eles são válidos para todas as visitas em uma área natural. Então, eu acho assim, de suma importância a gente falar desse assunto e tentar nivelar o máximo que a gente consegue, né? Então, o Live No Trace, como você falou, é um programa de educação. O Projeto Parques Nacionais também é um programa de educação. Então, a gente vai se juntar aqui e vai tentar trazer conhecimento para as pessoas para que a gente tenha mais pessoas conscientes aí visitando as áreas naturais. Maravilha, estamos precisando mesmo. Eu não me lembro se foi divulgado os números de 2019, né, mas em 2018 eu me lembro que tivemos mais de 12 milhões de visitantes no ano, né, em todas as unidades de conservação do Brasil. Né. Isso sem contar
dos visitantes que entram pela porta dos fundos, né? Ou aqueles Uhum. parques não têm Controle de visitação, controle não de tem visitação, portaria. não tem portaria, então é um número assim um pouco discutível, né? Mas só para você ter uma base, 2 milhões de pessoas no ano é um número bem considerável e esse número tem crescido exponencialmente, né? É importante mesmo que essas pessoas tenham um mínimo, né, de sensibilização para que essas áreas continuem, né, perpetuem, né, o mais conservadas possível. Maravilha, é isso aí. Então vamos lá, qual que é o primeiro aí, Gil, que você começa? Tem uma sequência? Então, não obrigatoriamente é uma sequência, mas existe, né, uma enumeração, assim, eu gosto de falar sempre na sequência que é dada, porque deve ter uma lógica, né, por trás disso. Mas o primeiro princípio, para mim, ele acaba sendo mais importante em relação aos demais, que é o planeje, se prepare com antecedência, né? Esse princípio, para mim, não é à toa, porque faz com que você, com um bom planejamento, você evite que você seja pego de surpresa, né? E quando você é pego de surpresa, ou você toma uma decisão, né, com um grau de impacto ambiental muito grande, ou você acaba se expondo assim, a um risco de uma forma desnecessária. Então, é importante você gastar um certo tempo realizando esse planejamento, né, verificando o tempo de deslocamento, se há taxa de ingresso, questões climáticas, né, para que você não seja pego de surpresa. Enfim, no caso agora da pandemia, né, saber se as unidades estão abertas. Na verdade, hoje nem o federal está aberto, né? Então, é sempre importante que você tenha essas informações mínimas para que você consiga programar de uma forma mais adequada, né, as suas aventuras, a sua viagem em si. Né? Dentro desse princípio, existe cada princípio ele é subdividido, né, em vários itens. Né? Então, essa questão do planejamento, né, de uma forma abrangente, é interessante você sempre acessar algum site de previsão meteorológica, né, para saber se vai haver tempestade, ou se vai estar muito frio, para você saber a quantidade de roupa, né, a roupa mais adequada. Ter uma noção também sobre o histórico de incidentes na região, é importante, para onde você vai, se há um histórico, né, de cabeças d'água, uma recorrência, né, de cabeças d'água, para que uma situação como essa, se você estiver presente, você saber como equilibrar dela. Questão de telefones de emergência, né, que é sempre bom você ter isso à mão, caso aconteça algum sinistro, né? Isso é uma coisa bem importante. Questões também de navegação, né? Se você tiver condição de navegar com o GPS, souber manusear um mapa, uma bússola, é sempre importante para que você não utilize meios que não sejam naturais, né? Como marcação com fitas, construção de totens nas trilhas, né? Ou até o uso do facão ali para fazer uma marcação na árvore. A questão de reembalar os seus alimentos também é super importante, você planejar qual será a sua dieta durante essa atividade. Então, para que você evite o desperdício e até não haja um sobrepeso, né, não carregue peso de forma desnecessária. Então, isso é bem importante. E uma coisa agora que vem muito de encontro, né, com o período que a gente está vivendo, e eu acho que a partir de agora será de suma importância, né, a questão de você viajar em grupos pequenos, para que você não tenha, não ocasione um impacto ambiental muito grande na área e também não ocasione impacto social. O Live No Trace, ele não trata somente de impactos ambientais, ele trabalha também muito com os impactos sociais que podem ser ocasionados, né, durante a visitação. Então, tem essa questão, né, do distanciamento social, que agora acho que será muito presente, muito frequente, né, nas nossas atividades. E se você não conseguir viajar em grupos pequenos, você tentar subdividir esse grupo grande em pequenos grupos, fazendo com que esses grupos
não se encontrem nos atrativos, né, ou tem um certo distanciamento entre essas pessoas, para que também não haja esse impacto social, né, a questão do ruído da conversa, né, ou simplesmente de ter muita gente, né, aquela fila indiana um pouco longa, um pouco extensa na natureza. Né? Então, isso é o que está mais ou menos inserido dentro do princípio 1. Legal, eu acho assim, eu vejo que essa parte do planejamento, ela geralmente, para mim, ela é uma parte que consome mais tempo do que a própria atividade que você vai fazer. Então, por exemplo, em 2012, eu fui fazer uma expedição lá na Cordilheira Branca, no Peru. Fui fazer uma expedição de alta montanha na Cordilheira do Peru. Cara, eu passei um ano nessa fase aí do princípio 1, que é o planejamento e preparação. E é isso mesmo, foi um ano para 15 dias de expedição. Então lendo livro, contatando pessoas, entendendo equipamentos que eu nunca tinha usado. São inúmeras, né? Assim, poderia ficar aqui só falando dessa expedição. Mas o que eu gosto de falar quando a gente entra no planejamento é que ele geralmente vai levar muito mais tempo. Se você vai fazer uma trilha de um dia, provavelmente você vai passar uma semana planejando ela. Né? A não ser que seja um lugar que você já foi muito, já conhece muito, sempre vai ter um planejamento, ou menor ou maior, mas o planejamento ele sempre vai existir. A gente, às vezes, na nossa cultura aqui do brasileiro, a gente é muito prático, né? A gente quer muito logo falar assim, eu não vou ficar me planejando, parece coisa de escola, né? Ou, sei lá, trabalho. Eu não vou ficar fazendo planilhas, eu não vou ficar estudando, eu não vou ficar levantando informação para fazer uma trilha. Eu quero só ir lá fazer a trilha, quero ir numa cachoeira. Mas eu acho que essa não é a melhor forma, e eu acredito nisso, que esse princípio 1, ele é muito importante, porque realmente eu acho que ele rege tudo que a gente vai falar agora. Porque você já deu um briefing aí, o lixo, né? A gente vai falar do não deixar nada para trás. Já estou dando aqui um spoiler da sua fala, mas para você não deixar nada para trás, você tem que se planejado de levar um container, um recipiente onde você vai trazer seu lixo de volta. Ou se você não quer botar isso na mochila, como que você vai fazer? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Mas tudo isso é antes, né? E se você só chegar lá na hora e falar assim, não trouxe, esqueci, não pensei nisso, você falhou no primeiro princípio. Tudo a gente deveria se antecipar para seja lá a atividade que a gente for fazer, se for, né, o mountain bike, a escalada, a caminhada. A gente sempre tem coisas para se planejar e se preparar antes de executar uma atividade. E eu acho que ela talvez ela é a primeira, porque acho que talvez uma das mais importantes, né? E assim, uma das coisas que as pessoas às vezes não pensam, né, ou não levam isso em consideração, quando você está planejando, você já está vivenciando essa sua atividade, né, porque você precisa verificar a previsão do tempo, por exemplo. Então, você já imagina que roupa você precisa levar, o que você vai vestir, você já está planejando o seu cardápio, se você vai fazer uma escalada tradicional, o quanto de equipamento você vai levar, se precisa de equipamento móvel, se precisa de uma barraca, 3 ou 4 estações. Então, tudo isso já faz parte da experiência, né? Já faz parte da atividade. Não é atividade prática, mas já faz parte da atividade, né? Então, quando você vai relatar para um amigo, você sempre conta essa parte da prática. Se você falhar em algum item do seu planejamento, e você entrar em uma roubada, certamente essa roubada vai gerar uma grande história para os seus amigos. O planejamento já faz parte da atividade. É uma questão de teatro. Eu costumo falar que assim, a gente tem que se preparar e se planejar, mas as coisas provavelmente não vão acontecer, a gente tem que estar preparado para isso também, que as coisas não vão acontecer exatamente como a gente planeja, a gente se prepara. E aí entram outras habilidades, por isso que aí entram os conhecimentos que você tem que ter para estar na natureza, para você conseguir se flexibilizar, só que você vai se flexibilizar não em cima do acaso,
mas em cima de coisas que você realmente não consegue, em cima do acaso, em cima de coisas que você não consegue prever. Agora, você não pode se flexibilizar em cima de coisas básicas, como uma coisa aqui que a pessoa está falando que a gente vai entrar no assunto, de você esquecer de levar o sheet tub. Então, que é um tubo de dejetos. A gente vai falar dele aqui no princípio... Qual que é o 3. princípio? Não importa. 3. Então, o Alan que fez esse comentário, a gente vai falar desse princípio aqui daqui a pouco, mas é uma coisa que, teoricamente, seria uma coisa básica, você esquecer esse equipamento. Agora, eu gosto de falar também do clima, né? Você olha a previsão do tempo, você, poxa, não, o tempo vai estar legal, eu olhei, me programei, estou com o equipamento correto para aquele clima. Cara, às vezes numa atividade de montanha, tem uma mudança brusca ali de clima e você, você se preparou, você se planejou, você estava esperando o pior. E aí o pior aconteceu, então ali você vai ter que talvez se adaptar, desistir, retornar e utilizar os seus conhecimentos para se adaptar e ser flexível para ou continuar a atividade ou desistir da atividade. Mas, por exemplo, um sheet tub é algo que você não deveria esquecer. Então, isso deveria estar no seu checklist na preparação de uma atividade, se você for, por exemplo, numa unidade de conservação, onde a gente não deve deixar nada para trás. Bom, quer falar mais alguma coisa para a gente também não se estender muito nesse princípio? Cara, eu acho que está tudo contemplado. Cobrimos bem, né? Então vamos lá, próximo. Beleza. O princípio 2, cara, é o viagem a campo em superfícies duráveis, né? Superfícies resistentes. Superfícies duráveis são aquelas que têm uma resistência maior, né, do que a convencional. Então, ambientes nevados, ambiente rochoso, com cascalho, ou um ambiente coberto com serrapilheira, a água, são ambientes resistentes, né? São ambientes que você dificilmente deixará um rastro, deixará uma marca para trás, né? E quando você não encontra esse tipo de obstáculo, né, esse tipo de cenário para se deslocar, o ideal é que você utilize as trilhas já pré-existentes, né? Já são trilhas demarcadas, já são trilhas estéreis, né? Não existe mais aquela cobertura vegetal, né? Já tem um certo impacto lugar. Então, a recomendação é que você percorra sempre sobre esses pisos, né, sobre esse tipo de ambiente, para que você não crie novas trilhas, né, ou caminhos de ratos, como muitos chamam, e você consiga manter o impacto concentrado somente naquele ponto, né, da trilha. Então, tanto trilha quanto acampamento, né? E isso quando a gente fala de áreas populares, né, que são áreas que têm um alto índice de visitação. Em ambientes primitivos, né, rústicos, onde poucas pessoas passam, né, não tem muita incidência, a recomendação é que a gente acabe dispersando essas pessoas para que a gente não crie uma trilha nova, né, ou não crie uma área de acampamento novo. Então, se a área é primitiva, a recomendação é que a gente afaste as barracas uma das outras e a cozinha, que normalmente é o lugar onde as pessoas mais passam tempo, né, na sua área de campo, também seja afastada das barracas, porque daí você vai acabar dispersando essas pessoas dentro desse cenário e na saída não haverá tanto pisoteio, né, e consequentemente você não demarcará, você não criará uma trilha nova ou uma área de camping nova. Então, basicamente, esse princípio trata sobre isso. E uma coisa que eu gosto muito de lembrar também, que se possível, né, quando não for pego de surpresa, se você tiver feito um planejamento, tiver tudo dentro do controle, evitar de pisotear a trilha, né, com solo muito encharcado, né, com solo saturado. Normalmente, o solo saturado ele tende a acelerar o processo de erosão, né, e consequentemente algumas pessoas não estão preparadas para a atividade, pode não querer molhar o seu calçado, né, porque ele não é impermeável, então vai desviar daquela poça de água, e naquele ponto aquela trilha vai começar a largar. Então, para que não haja esse tipo de impacto, né, o interessante é você evitar
fazer atividades físicas, né, na natureza quando o solo estiver saturado. Isso aí que você está falando é bem legal, e eu me lembro de quando eu morei nos Estados Unidos, e tinha um parque perto da minha casa que tinha umas trilhas de bike, assim, de mountain bike, fantásticas, sabe? Um single trails, assim, que eu curtia demais. E, cara, na cabeceira da trilha, né, eles chamam de trailhead, tinha lá uma faixa de um grupo de bikers lá, que deixava bem claro, assim, em dia de pós-chuva, ou se a trilha estiver molhada, não entre na trilha. Porque quem fazia a manutenção da trilha era aquele grupo. E eles, poxa, eles sabiam o trabalho que aquilo dava, e se a galera começa a entrar ali naquela trilha com ela muito úmida, vai começar a cavar umas valas e a manutenção vai dar uma manutenção gigante na trilha, quando do contrário, se ninguém usar a trilha naquele período, a água vai escoar, o solo vai se manter rígido de novo e todo mundo vai poder voltar à atividade numa boa. Então aí entra um pouco do você também pensar no próximo, né? Você vai abrir mão talvez daquele dia de você fazer a sua atividade, mas você vai proporcionar uma trilha decente, em boas condições, para outras pessoas por um período maior. Uma outra coisa que me vem à mente, assim, lembrando desse princípio, é quando a gente fala de camping, né? Para quem está acostumado aqui com a Serra da Mantiqueira, Serra Fina, Marisa e Itaguaré, as travessias aqui da Mantiqueira, que é um local assim onde eu pratico e já pratiquei muito montanhismo, a gente tem muito aquele capim-elefante. Eu acho que cada região aqui aí do Brasil vai ter um nome diferente, mas aquele capim alto que geralmente ele dá nas regiões de serra, né, de Mata Atlântica. E a galera, na hora que vai acampar, o cara nem pensa, o cara vai lá, corta aquela toceira e espalha no fundo da barraca dele para ele dormir no fofinho. Então, assim, das duas, ou o cara não se planejou, não levou um isolante térmico, ou os colchões infláveis que a gente tem hoje, que são bem compactos e leves, para ele ter uma noite de sono confortável na travessia, ou o cara, né, não tem o mínimo de consciência do que ele está fazendo ali. E aí uma coisa vai puxando a outra, né, Gil? Porque uma pessoa vem, arranca aquela toceira, faz aquela cama para ele dormir, larga aquilo para trás, quando o próximo vem, aquela toceira ali não está cobrindo o vento, né? E aí aí vem um outro cara com essa mesma ideia e corta uma toceira um pouquinho mais para frente, quando você vai ver a área de camping que tinha ali X metro quadrado, no final da temporada ela tem o dobro de tamanho e toda aquela toceira virou mato seco, né? E é um problema grave. E uma outra coisa que me vem à mente é quando a gente está numa trilha, por exemplo, subindo montanha, né? A gente tem muita trilha em zigue-zague, né? E a trilha em zigue-zague é aquilo, porque não é uma corrida, não é para você chegar primeiro, é uma trilha para você ir fazendo a ascensão de forma gradual. E aí vem aquele cara e quer cortar o caminho, porque ele é o expert, ele é o super atleta. E na hora que ele corta o caminho, ele abre um caminho novo. E aí esse caminho novo vira o quê? Vira uma erosão. Quando você vai ver, no final da temporada não existe nem a trilha que ele passou, nem a trilha que existia antes, porque destruiu tudo. Aí haja voluntário, né, Gil? Eu sou voluntário das unidades, você também. Já pegamos muita enxada na mão aí para fazer manejo de trilha. E é isso, a gente topa com isso. Então, assim, talvez a gente está sendo os tiozão chato aqui, né? Que não pode fazer nada, mas, cara, fazer a manutenção, se a gente faz a coisa da forma correta, a gente elimina vários trabalhos que vêm depois, né? Então, e é importante assim, que as pessoas saibam que a trilha, né, quando ela é construída assim, de uma forma planejada, existe um porquê daquele traçado, né? Teoricamente, aquele traçado foi feito para que a pessoa tenha um desgaste menor, né? Porque a trilha vai estar seguindo as curvas de nível, né? Se for numa área inclinada. Ou então ela está desviando de alguma espécie endêmica, ou de alguma espécie em extinção que tem ali por perto. Então, não tem por que
pegar um atalho, né? Se a trilha está ali sinalizada, está ali manejada, por mais que você ganhe alguns minutos, existe um porquê por trás daquele traçado. E é de suma importância que as pessoas respeitem, né, esse traçado, não façam atalhos, não peguem atalhos, porque quando você está na natureza, você está para fins de contemplação, para fins de relaxamento. Você não está postando corrida. Né? Ninguém está postando pegar esses atalhos. E aí, tendo esse conhecimento, né, de que existe um porquê traçado, eu acho que faz todo sentido você obedecer, né, aquele percurso ali, não criar um novo que você pode ser que se julgue mais esperto e acabe criando, mas existe sempre um porquê por trás. Né, legal. Legal, Gil. Maravilha. O tempo corre, passa voando. A gente já está aqui há 40 minutos. Vamos lá, vamos para o terceiro? Vamos lá. O terceiro princípio, então, é trate adequadamente aí seus resíduos e seus dejetos. Esse princípio foi, eu acho, para mim, o mais importante de todos, né? Porque ele, além de ser um impacto ambiental, devido ao despejo irregular dos resíduos, ele acaba sendo um impacto social também. Ninguém gosta de andar num ambiente sujo, né? Então, sempre de suma importância assim, que as pessoas manejem adequadamente os seus resíduos para que não deixem esses impactos para as outras pessoas e também para aqueles habitantes, né, daquele local, né, para a fauna local, porque provavelmente eles serão os maiores afetados, né, com esse despejo irregular. Então, falando, né, dos subitens desse princípio, eu tento dividir sempre entre os resíduos sólidos reciclados, né, os sólidos orgânicos e os sólidos orgânicos humanos. Então, falando sobre os resíduos sólidos, né, reciclados, ou esses a gente não deve descartar de forma nenhuma, né, porque terão um tempo muito longo, né, para se decompor, voltar a ser, né, o mineral, ou aquele produto natural. Então, a recomendação é que você acondicione sempre muito bem na sua mochila e que dê uma atenção especial aos micro-resíduos. Micro-resíduos muitas vezes são passados despercebidos, ou então você não condiciona assim, de uma maneira correta, põe a desleixada no bolsinho lateral da mochila, você acaba deixando cair, o vento, né, retira da sua mochila. Provavelmente quem vier atrás, por ser um micro-resíduo, não vai dar tanta atenção, ou não vai perceber, que está ali na natureza, não vai coletar, e pode ser que esse material colorido, né, brilhante, possa atrair a atenção de algum animal, que ingerir e gerar algum tipo de lesão, né, para esse animal. Então, quanto aos resíduos, é isso. Se você consegue carregar na mochila ele cheio, ele carregar, você consegue muito bem condicionar ele na mochila vazio, né? Porque é mais leve e ocupa menos espaço. Em relação aos resíduos sólidos orgânicos, as pessoas normalmente quando vão na natureza têm o hábito de descartar casca de maçã, caroço de banana, né, o miolo da maçã, porque é um alimento orgânico e acham que estão fazendo bem, alimentando os animais. Só que se você parar para olhar ao redor, principalmente em unidade de conservação, você não encontra bananeira, você não encontra macieira na natureza, nas áreas protegidas, né? Então, certamente aquela banana não será ou não faz parte da dieta alimentar dos animais que ali frequentam. Então não tem porquê, né? Não existe uma justificativa para que você deixe aquele material ali despejado, né? E existe até uma pesquisa, que agora eu não me lembro a autoria, mas foi já identificado algumas espécies de banana que a casca levam até 10 meses para se decompor. Então, assim, você acha que está fazendo um bem para a natureza, está contribuindo, né, para a adubação daquele lugar, mas provavelmente você está fazendo um mal, porque se aquele material vai ficar 10 vezes ali se decompondo, dentro do processo, né, de decomposição,
certamente haverá atração de vetores, e atraindo esses vetores, provavelmente atrairá também consequências maléficas, tanto para os animais que habitam essa região, quanto para os próprios visitantes, né? Pode ser que venha a aparecer, a surgir um novo patógeno que está acostumado ou habituado, né, a lidar com ele, e aí encadear uma série de problemas. A natureza ela já tem, né, material suficiente capaz de participar desse processo de decomposição e de geração de biomassa, então não tem por que contribuirmos com ele. Sem contar que você pode dessensibilizar um animal, alterar a dieta alimentar desse animal e, consequentemente, o animal estará se expondo, né, a diversos problemas. Mas eu posso voltar a falar lá na frente do que é isso. Tá? Isso é bem complicado. Então, resíduos orgânicos a gente não deixa. Eu costumo falar também que tem o tal do efeito manada, né? Se você deixa uma casca de banana aqui, o próximo que vier, você identificará essa casca de banana e vai despejar essa casca de banana nesse mesmo lugar. Quando você vê, vai encontrar uma pilha de resíduo, o ambiente não está preparado para decomposição do material. Exato. E aí está feito o problema, né? Está feito a lambança. Antes de você entrar no próximo tipo de resíduo, já que a gente está falando aqui do resíduo orgânico, não humano, né? Bom, primeiro tem vários comentários aqui. A Paula falou, né? A gente não deve deixar as sementes dos alimentos que a gente consome para trás, nem espalhar elas pela mata, né? Tem gente que acha que está fazendo um bem. Peguei, né? O caminho ali chupando a mexerica ou a bergamota, né? Depende da região aí do Brasil. E aí o cara, bergamota, né? Aí vai cuspindo o caroço ali pelo caminho. Gente, não está correto, né? A Paula está dizendo assim, e eu concordo com ela, é que a maior parte das frutas, Paula Coelho, a maior parte das frutas que comemos são exóticas, né? Nas unidades de conservação. Sim. E surge a possibilidade delas tornarem invasoras, né? Ou seja, elas são predominantes em cima das outras espécies que são nativas. Exato. Então, elas podem se tornar, então, um termo que é um pouco técnico aí, que são exóticas, além de exóticas, invasoras. Elas são mais predominantes do que uma espécie nativa. E, cara, além de ser uma coisa feia, né? Eu acho que tem o lance, tem todo esse lance biológico, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, porque nem todo mundo, na verdade, talvez a minoria das pessoas que visitam as áreas naturais são biólogos ou das áreas biológicas, e ninguém tem a obrigação de entender esse problema biológico que está por trás de uma espécie invasora. Eu não quero saber o que é isso. Não, você não precisa saber o que é isso, mas você precisa entender que ninguém é obrigado a conviver com um lixo que, embora orgânico, ele vai demorar 10 meses. É o que você falou, uma casca de banana, ele pode levar até 10 meses para se decompor. Isso depende da região, né? Porque eu também me lembro que uma coisa que me fixou muito, e aí eu acho que assim, quanto mais você vive na natureza, mais você aprende, né? Quando eu fui para Torres del Paine, no Parque Nacional de Torres del Paine, fazer a travessia, o pessoal lá enfatizava muito isso sobre o lixo orgânico, porque ali é um lugar muito frio, mesmo no verão. Às vezes neva no verão na Patagônia. E pelo fato de ser frio, o material orgânico não se decompõe. Então você vai jogar um material orgânico ali, ele pode ficar ali por anos. E aí se todo mundo joga, né, a gente falou aqui, 12 milhões de visitantes nas unidades de conservação no Brasil. Se todo mundo jogar uma casca de banana, são 12 milhões de cascas de banana espalhadas por aí num local onde ela não deveria estar. Bom, isso tem uma poluição visual que me incomoda muito quando eu vejo. Atrai bicho, né? Atrai inseto, às vezes cheiro, né? Causa um mau odor. Aí você vai atrair as moscas, enfim. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas não precisam ser experts no impacto biológico que aquilo causa na unidade de conservação. Se ela quiser saber, muito melhor. Mas, cara, você não joga um lixo na sua sala e deixa ele ali porque ele é orgânico e ele vai se decompor, né?
Você não faz isso. E os parques nacionais, a mata, as unidades de conservação, cara, elas são minhas, elas são suas, elas são da sociedade. E as pessoas têm que entender que aquilo é o quintal da nossa casa. Então, do mesmo jeito que você não quer isso, você não quer aquele lixo orgânico se decompondo, te causando um visual ruim, um cheiro ruim, te atraindo bichos né, que são indesejados, na sua casa, você também não deveria querer isso numa área de conservação. Então, assim, trazendo alguns exemplos do que eu já vi, do que eu aprendi, né, esse exemplo de Torres del Paine, acho que ele é clássico. Uma casca de banana no sertão é uma coisa, uma casca de banana no alto de uma montanha nevada é outra. E que a gente não precisa ter grandes conhecimentos técnicos para saber que lixo tem que trazer de volta e que não é para deixar para trás, né? Exato. Então, para complementar, assim, agora pensando, eu estou tentando sempre fazer uns links com o período que a gente está vivendo hoje, tá? Legal. Por exemplo, normalmente essas unidades de conservação, né, essas áreas protegidas, elas estão num ambiente de interior, numa área rural, e dificilmente esses lugares, né, ou poucos são os lugares que existe um sistema de coleta seletiva, né, um sistema de saneamento adequado. Então, hoje está tendo uma preocupação muito grande com essa questão da destinação do seu resíduo, que será produzido, né, gerado nesse lugar, e a recomendação está sendo que você tenha o cuidado de trazer de volta para a sua cidade. Se você é de capital, certamente essa cidade ela já terá um preparo, um tratamento, né, uma destinação mais adequada para o seu resíduo do que uma cidade interior. Eu frequento muito a Chapada dos Veadeiros, eu sou voluntário lá desde 2015, e quando você chega lá na Vila de São Jorge, em baixa temporada, a vila tem acho que 200 habitantes. Em alta temporada, cara, férias de inverno e verão, a vila chega a 3.000 habitantes. Então imagina 3.000 habitantes tirando resíduo lá todo dia, produzindo, né? Eles não têm um sistema de coleta seletiva. O município tem um decreto hoje, né, que implementa o plano municipal de saneamento básico, mas não existe um sistema de coleta. Quando você chega na vila, você tem, sabe, está de cara com o lixão. Então, assim, toda vez que eu vou para lá, quando não para voluntariar, um final de semana, eu regero o resíduo, cara, saco tudo, destino em Brasília, que é a primeira capital que eu me encontro. Entende? Legal. Então, e hoje é mais importante ainda você ter essa percepção, porque com essa questão, né, da pandemia, com a questão dos hábitos mais simples, né, de higienização e evitar, né, a dispersão desse vírus, a propagação desse vírus, então essa questão do saneamento, eu acho, nesse quesito, né, eu acho que será de suma importância você adotar esse tipo de prática. Legal, eu acho que é bem colocado. Bem colocado. Ô Gil, a gente está aqui já com 53 minutos e logo a nossa primeira hora de live vai se encerrar e aí a gente vai abrir outra, né? Porque a gente está no princípio número 3 ainda. Terminou. Antes da gente fechar essa e abrir uma próxima, tem uma pergunta aqui que eu sinceramente não sei a resposta. Vamos ver se você sabe. É da Márcia Aventureira. Ela pergunta o seguinte: já ouvi falar que café e erva mate não há problema de deixar, desde que seja pulverizado. Isso está correto? Eu tenho um achismo aqui, mas talvez você tenha uma informação mais técnica. Então, no caso da erva mate, o processo de torra, né, e de moagem da erva, eles acabam inibindo ou inutilizando, não sei se seria esse o melhor termo, as sementes que possam estar contidas nessa erva. Então, o ato de pulverizar acaba não gerando um impacto nenhum, nem para a natureza e nem social, né? Porque a erva mate é verde, automaticamente ela se mistura ali com a cobertura vegetal, né? E então não há nenhum tipo de impacto. E a borra é de café também. Só que é óbvio que tipo, não adianta você, por exemplo, estar numa área de duna, né? E aí dispersar a sua erva mate, né? É interessante que você tenha esse discernimento, tenha essa percepção e verificar onde vai dispersar isso.
Se for numa área alagada também, acho que não é muito legal, porque é matéria orgânica e provavelmente, dependendo do tamanho desse corpo hídrico, né, você vai demandar um pouquinho de DBO ali para poder decompor esse material. Então, deve sempre analisar esse tipo de... analisar o tipo de lugar que você se encontra para saber qual é a melhor destinação, qual é a melhor solução. Né? Eu normalmente não pulverizo, eu carrego sempre uma garrafinha, um potinho de Toddy comigo. Então, tudo que é restos de orgânico, erva de chimarrão, que eu tomo bastante, borra de café, que às vezes eu faço para quem toma café, eu ponho na garrafinha desse potinho de Toddy. Pegando e fazendo um ganchinho, vou higienizar meus itens de cozinha. Suponhamos que ficou alguns grãozinhos de arroz ali na panela, não consegui raspar na hora de terminar de me alimentar, de me servir, ficou na panela. Esse restinho de comida, eu jogo dentro de uma peneira, e essa peneira depois eu ponho todo o material que eu coletei ali e descarto também desse potinho de Toddy, né? Porque assim como os orgânicos, que nós falamos antes, né, da casca de banana, né, do grão da maçã, esse material ele acaba sendo processado, né? Tipo, tem tempero, né, tem condimento. Então, esse material principalmente não deve ser descartado na natureza, porque deve causar um mal muito maior para as espécies que ali se habitam, né? E o tempo de decomposição também é muito maior, o grupo de micro-organismos para decompor esse material é outro. Então, esse tipo de material a gente acaba coletando, né, e descartando em casa. E aí acaba a questão, para concluir a resposta, né? Erva mate, borra de café, conforme for o lugar, teoricamente está liberado, mas eu pratico, tenho um hábito de coletar e descartar. Eu diria isso também. Eu acho que, assim, como regra geral, traz embora, né? Se você, né, usufruiu ali daquele momento, de você tomar o seu café, de você tomar a sua erva, e aí eu sempre fico pensando nos 12 milhões, entendeu? Sim. Imagina, geralmente você vai tomar o seu café onde? Num ponto de descanso, onde todo mundo descansa, e todo mundo vai fazer o seu café, e todo mundo vai descartar, mesmo se for pulverizar. Pode gerar talvez um impacto visual, você vai passar num trecho ali da trilha que vai ter um cheiro de café, você vai falar, pô, por que aqui sempre cheira café? Porque sempre tem alguém ali fazendo o descarte, né? Então, assim, talvez não tenha um impacto estrondoso, mas se a gente puder trazer embora, sempre é melhor. Hoje, uma vez, pode falar. Uhum. Eu ia meio que fazer uma outra pergunta para você, uma dúvida minha. Pode fazer. Sobre pasta de dente, cara. Assim, eu sei que hoje eu tenho aqui em casa, tipo, uma pasta de dente que ela é de carvão mineral, que seria uma coisa que não teria impacto. Mas, assim, eu sei também que é uma coisa difícil de encontrar, que não vai ser acessível para todo mundo. Escovei o dente lá na montanha, num acampamento selvagem. Qual é a melhor forma de descartar aquele resíduo que fica na boca? Então, até um certo tempo atrás, eu dava destinação da mesma forma que eu destinava água pós-higienização dos itens de cozinha. Eu cavava um buraco ali de 15 a 20 centímetros, e aí despejava aquela água com gordura, né, dos itens de cozinha, e aproveitava também para descartar o resto, né, da pasta de dente nesse mesmo buraco. Mas hoje, já tem se visto que o ato de você pulverizar também essa pasta de dente, né, esse resíduo, não tem tanto impacto assim, até porque como acabam gerando gotículas, né, de pasta, a primeira chuva que vier, ela já dispersou aquele material e muitas vezes o material do que é feito a pasta de dente não tem assim tanto impacto negativo para a fauna ou para a flora local. Então, hoje em dia, existem pessoas que acabam pulverizando, e eu como, por exemplo, na janta, né, quando você terminou ali de higienizar seu de cozinha, você fez um buraco para cavar aquela água com gordura, eu já uso o mesmo buraco ali e descarto a pasta de dente ali também. Legal. Gil, o Instagram está me avisando aqui que a gente tem 20 segundos, então avisar todo mundo aí que está com a gente tem 15 pessoas agora, a gente vai fechar essa live e já vai
já vou na mesma hora abrir outra, chamar o Gil de volta e a gente vai voltar então nesse assunto que a gente está falando aqui, que eu quero fazer um comentário da